Olá pessoal, começando aqui nosso ano 2023 e como eu já tinha falado, né, nos vídeos anteriores, a gente terminou, né, o nosso projeto que era para chegar até o final do ano, né, quando a gente estava falando especificamente de formas defensivas, né, da gente se estabelecer e o quero participando da gravação. E o projeto terminou no final do ano, como eu relatei, né, foram quase 2 anos de gravações específicas sobre aquele tema. Eu acho que foi importante, né, a gente entender, mas acho que aquilo se esgotou, de certa maneira, tá? Não que não vamos falar mais do assunto, tá? Mas aqui neste canal, né, que tem lá seus 508 vídeos até hoje, se vocês forem lá, né, vasculhar antes de 2021, vocês vão encontrar outros temas e outras análises, outros vídeos que foram gravados aqui de outras temáticas, tá? De profundidade, de, né, interesse. Tem, né, os vídeos mais assistidos nesse canal aqui são então anteriores a essa fase. Claro que nessa fase, né, nós passamos aí falando de criptos, chegaram muitas pessoas aqui que permaneceram com a gente, né, que acabaram se tornando nossos amigos, né, pela temática específica em comum. Mas agora, pessoal, esse canal vai ganhar, né, novos contornos e novas possibilidades. Quem já assistiu à última aula viu que eu estava falando ali sobre Confúcio, né? E tem muito a ver com o projeto 2049, tá? É isso que nós vamos conversar aqui hoje, né? Que eu quero já delimitar, assim como eu delimitei o projeto 2023, aí já fazendo antecipações e já fazendo, né? É, criando já, né, expectativas do que poderia acontecer, do que, né, das coisas que a gente poderia ter pela frente. Então agora é um projeto né, aquele foi um projeto de médio prazo, né, cerca de 2 anos. Agora eu estou dando um passo um pouco maior aqui, fazendo um projeto, né, de 26 anos, tá, pessoal? Então nós estamos em 2023, esse projeto vai até 2049. Teoricamente, tá? O ano da minha aposentadoria expulsória, né? O ano que eu, né? Se tudo der certo, né? Se tudo dentro das condições normais de temperatura e pressão, né? Eu estarei chegando até lá e terminando a minha, né? O meu mistério acadêmico neste ano. Então nada melhor do que criar uma perspectiva, né? De estudo. Não que o canal só vá falar sobre isso, tá, gente? Mas eu acho que esse aqui é o pano de fundo do canal a partir de agora, tá? A gente continua falando de cripto, falando de outras coisas, mas no pano de fundo, tá? Esse canal ele tem já uma meta, né? Ele tem um alvo de longo prazo, que é analisar as ocorrências que nós vamos ter, tá, pessoal? De agora até 2049, tá? Dentro de umas perspectivas que eu pretendo tratar aqui com vocês, né? No transcorrer desse vídeo, vai ser um vídeo longo. Quem tiver interesse, né, assiste agora, assiste depois, tá? E assim, né, só algumas observações iniciais, tá, gente, que são importantes quando a gente vai fazer esse tipo de análise. Eu sei que aqui tem muita gente, né, e eu também tenho assim, uma ligação muito grande com a questão libertária, tá? Gosto muito da temática, tá? Não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista existencial, né, e do ponto de vista até espiritual. Eu gosto muito dessa questão, tá? Que a gente chega até lá né, nas temáticas do budismo, né, se a gente for pensar de certa maneira. Eu gosto bastante desses assuntos, tá? Mas veja, então não confundam, né, pessoal, o mensageiro com a mensagem, né? A gente está falando de assuntos aqui que são assuntos, né, do Dharma, do caminho planetário, tá? Até 2049. Não são coisas, né, específicas do professor Sérgio, mas do caminho, daquilo que a gente vai ver, né, até 2049, né?
Então, para quem não conhece o arquétipo de Hermes, né? Então, dentro da psicanálise, que é uma das minhas áreas, né? A gente estuda os arquétipos, tá? Principalmente na psicanálise junguiana. Hermes, né, é o mensageiro, né? O mensageiro entre dimensões, né? Ele consegue fazer a comunicação, né? Trazer as informações entre as dimensões, né? Na mitologia grega, né? Ele é um deus, ele é um filho de Zeus e Maia. E ele faz, né, o papel dele, claro, tem várias possibilidades, né? Até, por exemplo, o caduceu, que é o cajado de Hermes, ele também é um símbolo no comércio, né? Então vejo que é uma questão de intermediação, né? Tem a ver com diplomacia, tem a ver com o encarregado das comunicações, vamos dizer assim, tá? Aquele que faz então a ponte. É o mensageiro, não é a mensagem. E geralmente, né, diz que o arquétipo de Hermes ele está presente em professores, escritores, pensadores, tá? Pessoas que produzem, né, conteúdo intelectual que teoricamente estão acessando, né, para Jung aquilo que se chama de inconsciente coletivo e de lá trazendo as informações para o plano consciente coletivo, tá? Que é mais ou menos isso que eu estou fazendo aqui agora, conversando com vocês, né, de uma leitura, né, que está já presente no inconsciente coletivo, que vai se materializar no consciente coletivo, né, até 2049. É uma leitura que não é muito feita aqui no Brasil, tá, gente? Pode ter outras pessoas que fazem, mas é uma minoria, né? Então também há uma minoria de pessoas que entendem sobre isso, né? Que alguns que conhecem só sabem da informação, mas não entendem, não conseguem dar a dimensão ou compreender a dimensão de profundidade disto que vai acontecer e as implicâncias que a gente já está passando em relação a isso que vai acontecer, tá? Então, o nosso assunto, tá, pessoal? E aqui eu fiz um vídeo no dia 22/2/2022, tá? Tá no outro canal, no dia 22/2, então palíndrome, né? Pra lá e pra cá. Você pode ler o palíndrome dos dois lados. E foi um vídeo, né, quando começou, a gente estava discutindo aquele problema lá da invasão da Ucrânia, né, pela Rússia. E foram dois vídeos, tá? Um especificamente falando, né, dos posicionamentos, né, desse começo da era de Aquários, né? Porque o que se tinha, tá, pessoal? E eu sou uma pessoa do século passado, né? Que começo minha vida no século passado. O que se tinha era uma expectativa muito grande, né, do que seria a era de Aquários, né, o século XXI, né? Como é que isso impactaria a vida humana, como é que as coisas seriam, né? Então, e realmente impactou, né? Se a gente for pensar, né, não existia telefone celular, não existia computador, né, não existia nada. Então, todas essas tecnologias, né, o impacto disso, a sociedade de consumo de massa, né, global, né, a possibilidade de você aí circular o mundo, né, livremente, facilmente, isso é uma coisa que não existia, né, na época que eu era criança ali, que eu era adolescente. Isso é uma conquista que veio e veio a passos largos, né, e veio rápido. Então, pessoal, coisas, né, que a gente olhava, imaginação, né, e muitos também espiritualistas, muitas pessoas filosóficas, muitas pessoas davam religiosas, davam a ideia de que a era de Aquário seria então o despertar da humanidade para um novo momento de paz, confraternização e realização humana. A gente tem, né, conquistas, mas também, né, a era de Aquários não é só isso, né? Então o que a gente está percebendo, e eu acho que, opa, minha caneta aqui, eu acho que quando o Covid, né, veio a pandemia do Covid, a gente teve o primeiro contato com a era de Aquários, tá? Por quê? Porque as eras não necessariamente assim são datas, né? Ah, em 1999 e ano 2000, né? Pronto, 2001 começou. Não. São mudanças, né? Que acontecem no globo, no conjunto, né? Então a gente tem fatos que demarcam essas mudanças. Né? A gente pode até dizer que a gripe espanhola no século passado foi um demarcador de mudança. Né? Muitas coisas aconteceram depois da gripe espanhola. Né? Se vocês forem olhar historicamente, as mudanças que aconteceram no século passado, elas começam depois da gripe espanhola, da pandemia da gripe espanhola. E quando a gente olha,
tá? Para essas nossas circunstâncias agora, a gente passa quase 100 anos depois também por uma pandemia, né? A pandemia do Covid-19. E essa pandemia, então, né, ela muda muita coisa, né? Ela obriga que a gente reveja muita coisa, nos coloca em xeque muita coisa, né? Muitas pessoas também morrem nessa pandemia, se vão, né? As coisas são, né, são restabelecidas. E a gente começa, então, depois dessa pandemia, né, com essa ocorrência da invasão russa, né, da Ucrânia, né, que é algo que é impensável de acontecer na Europa, tá? Até antes da pandemia. Era algo como se a Europa já estivesse pacificada, totalmente integrada, né? E isso não aconteceria nunca mais lá. Então vejo que esse, né? Então a gente tem esse primeiro momento, né? Que acontece o Covid e o Covid começa na China. E isso que é importante dizer, né? Porque já que eles são, né, o processo que levará, né, às transformações até 2049, não poderia começar em outro lugar, né? Teria que começar na China. Aí nós não vamos discutir se esse vídeo foi liberado propositalmente ou acidentalmente, ou sei lá o que, ou foi só a pessoa que comeu um bichinho lá e pegou. Nós não vamos discutir isso, tá? Esse não é nosso propósito. Isso aí não muda o fato de que aconteceu uma pandemia no mundo. E essa pandemia no mundo é que dá, né, o start ao século XXI, a tal da Era de Aquários, né? E aí a gente tem ano passado esse processo, né, na Europa, uma guerra na Europa novamente, algo que não se via, né, e com participação internacional, com apoio internacional, apesar de não estar envolvido diretamente, mas você tem todo um apoio internacional ali acontecendo. Você tem países que eram países neutros aderindo à OTAN, né, como a Suécia, por exemplo. Então você tem uma mudança de perspectiva, né, num cenário geopolítico. E aí a gente tem, né, pessoal, e aí é interessante que eu refleti bastante para entender e para tentar ver, né, se qual que era a ocorrência, mas a gente tem uma ocorrência agora aqui, né, a gente está passando por isso, né, que foi o dia 8 de janeiro, tá? É algo surreal que nunca aconteceu, tá? É algo que é uma agressão, é uma quebra do princípio da não agressão, né? Não tem como justificar isso, não existe justificativa para isso, tá? E o posicionamento aqui é claro, isso foram atos de terror, né? Então acho que esse posicionamento já diz para você se você suporta continuar nessa aula ou se você não suporta continuar nessa aula, né? E se não suportar agora, quem sabe um dia, né, você consiga entender a gravidade do que foi isso que aconteceu, né? Mas veja, então foram atos de terror, né? De invasão do Planalto, do Congresso, do STF, né? Do centro simbólico do poder de um país, da organização administrativa, né? E de poder de um país. Os três poderes foram invadidos. Então isso é uma coisa muito séria que aconteceu e é um demarcador histórico também desta era de Aquários, né? Que eu volto a falar então que não é uma era, né? Vou passar a moto barulhenta aqui. Não é uma era, tá? Onde a gente só iria viver então uma nova situação no planeta, né? Uma nova condição no planeta. Até porque, pessoal, quando a gente vai estudar nessas as mudanças, né? E se a gente vai lá para a questão sistêmica, a gente vai ver que toda mudança, né, ela provoca abalos, ela provoca, né, crises, ela provoca tensões e ela faz modificações, né? Então, se a gente está, né, um processo de alteração, né, da ideia, né, da vida no planeta, a gente vai passar por oscilações, né? Avança, retrocede, né? E as coisas, né, ficam afloradas, as coisas, né, ficam, né, soerguidas. Então isso tudo tem que estar muito claro, né? E você tem que ter um entendimento,
uma busca de entender como isso funciona para você conseguir chegar ao aprofundamento, né? Para conseguir seguir nesse caminho que a gente está propondo aqui, tá? E no meio de tudo isso, né? Então o Brasil ele começa aqui a era de Aquários dele, né? Ele sinaliza aqui a ocorrência. Teve a pandemia, teve. A pandemia é um sinalizador mundial. Teve a invasão da Rússia, é um sinalizador europeu. E agora a gente tem um sinalizador aqui no Brasil, né? Essa ocorrência grave, ela é um sinalizador, né, desse início dessa era de Aquários no Brasil, né? Mas vejam, gente, a gente está aqui focando então que a gente está num processo de transição que ele tende a ter, né, um caminho até 2049. Não que ele vá terminar em 2049, né, gente? Mas eu estou falando um processo de um projeto que está embasado, né, até uma determinada ocorrência, tá? Depois disso, claro, né? Depois disso são outras, vamos dizer assim, outras gerações, né? Gerações que talvez estejam nascendo agora, que irão acompanhar. Talvez você, né? Não sei a sua idade, talvez esteja também acompanhando ainda, né? Ou talvez não. Né? O certo é que esta geração de terroristas não mais estará, né, acompanhando isso, né? Ou estará realmente fora do tabuleiro do jogo, tá? E aí, né, pessoal, se a gente pega essa reportagem da Infomoney aqui, isso é uma reportagem de 2017, tá? Ela já traz aqui, né, o nosso foco, né? Então, nosso foco é o plano da China para tornar-se a líder global em 2050. Eles arredondam aqui para 2050, tá? Maior regulação, abertura de portas para empresas estrangeiras e foco em questões como energia limpa e combate à corrupção. As sinalizações de Xi Jinping em seu discurso de abertura do 19º Congresso do Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês, para quem não conhece, pessoal, hoje é a maior instituição do mundo, tá? Tem 150 milhões de membros, tá? Claro, uma população de 1 bilhão e pouco, 10% da população, mais ou menos, faz parte do Partido Comunista Chinês, né? Que são as lideranças que, né, organizam a ideia, né, e o modelo de desenvolvimento e de ocupação de espaço, de realização, né, e de liderança que a China propõe a ter até 2050. Arredondando aqui pela notícia da Infomoney. E se a gente colocar mesmo no papel, seria 2049, porque é o ano que o Partido Comunista Chinês vai completar 100 anos no poder. Tá? E aí que vem toda a questão. Né? O modelo que eles prepararam para isso é um modelo em que, em 2049, a China vai ser a nova potência, não, a nova, né, potência hegemônica mundial. Né? Então ela vai superar os Estados Unidos, né, e vai ocupar o espaço tanto militar quanto econômico. Né? Então hoje, né, 2023, a gente já sabe que a China já é a segunda maior potência, né, militar e a segunda maior potência econômica. E o crescimento tanto da área militar como da área econômica da China é maior do que a dos Estados Unidos. Né? Então, é provável que, né, em 10 anos a gente já tenha, né, uma consolidação aí econômica da China e militar, né, já chegando bem perto, né, dos Estados Unidos. Né, e dependendo do avanço das coisas, se elas continuarem do jeito que estão, a gente terá então uma nova, né, um novo líder global em 2050. Então imagine o impacto que isso vai ter no planeta, tá? Porque você começa então a ter um novo modelo, né, de organização, né, um novo modelo de, vamos dizer assim, orientação cultural, né, um novo modelo de realizações humanas, né? Então tudo, né, a gente não percebe, mas nós somos altamente influenciados pelo modelo, né, dos cowboys.
modelo norte-americano. Nós somos altamente influenciados, né? Mas como fica tudo isso quando você tem um novo líder mundial? Como é que fica, né, a nossa realidade quando a gente passa a ter um novo líder mundial dando o caminho das coisas? Eu já tenho explicado, e quem já acompanha aqui sabe, que, né, na área das criptos a gente já está sob o comando dos chineses, né? Pode ser que não sejam eles que comprem as criptos, né, que botem o dinheiro lá, mas a Binance já é, né, a potência hegemônica, já está com 70% do mercado, né, cripto. E aí você soma as outras corretoras que também são chinesas, Huobi, Bybit, você vai ver no alcance da coisa. Então, pessoal, o nosso projeto ele visa acompanhar, né, esses passos da China, tá? Pô, mas o que isso tem a ver com liberdade, libertarianismo, né? Por que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque a gente tem que ver onde isso vai parar, né? Qual é o caminho que isso vai seguir? Qual é o impacto disso na nossa vida? Diretamente na nossa vida. Qual é o impacto? Como é que isso vai impactar a nossa realidade aqui, né? A gente aqui na periferia do mundo, né? Bem longe dos países desenvolvidos, né? E com uma situação, né, complexa, porque, né, se a gente tem lá a hipótese de câmbio climático e nós dependemos grande parte, né, do agro, das exportações de commodities agrícolas, qual pode ser o impacto para a gente? Né? Climático e também o desenvolvimento de novas tecnologias alimentares que prescindam, né, do que a gente produz. Né? Então, você olha para a China e você vê lá ela construindo ilhas artificiais no Mar do Sul da China, ocupando toda aquela área. Né? Para que ela quer o mar? Né? Será que não é para produzir alimentos? Por que ela quer garantir aquela área para ela? Então, e vejam, os chineses, eles não têm projetos de curto prazo como nós temos. Né? Nossos projetos aqui no máximo são de 4 anos, né? Enquanto tiver lá um presidente. Os chineses fazem projetos de 100 anos, 200 anos. Eles são uma nação das mais antigas do planeta. Né? E eles sempre viveram fechados para eles. Agora eles resolveram se abrir para o mundo. Né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Quando eu falo de Confúcio, né? Confúcio é a base da formação, né, dos membros do Partido Comunista Chinês. Então você tem que entender isso para você saber com quem você está lidando. Se você não entender, né, se não entender a arte da guerra, Sun Tzu, você não entende nada. Né? Se você não entender como que a lógica funciona, você não está entendendo nada. Né? Por quê? Porque eles estudam a nossa lógica, eles estudam como nós funcionamos. Por quê? Porque eles querem ser os líderes mundiais. E eu coloquei um artigo aqui, pessoal. Eu não quero aprofundar nesse artigo, mas eu recomendo a leitura. Acha aí na internet fácil, só digitar ali, ó, Luiz Cunha. A resiliência do Partido Comunista da China, que é um pesquisador, né, em Portugal, o cara que estuda, aprofunda sobre China, tá? Para vocês verem que o que eu estou falando aqui tem repercussão científica, tem aprofundamento científico, não é só algo da minha cabeça, tá? E aí esse artigo é bem interessante. Aí ele fala, né, do papel do Partido Comunista Chinês, né, que é de construir essa sociedade, né, totalmente desenvolvida e avançada. Né? Então, às vezes a gente olha aquela ideia, né, de comunismo e acha que, né, que é aquele comunismo de passar fome, das pessoas não terem nada. Não é bem isso que a China está fabricando. A China está fabricando hoje o maior crescimento de classe média no mundo. Né?
Ela conseguiu tirar 800 milhões de pessoas da pobreza e incluir essas pessoas no mercado de trabalho e no mercado de consumo. Então veja com quem a gente está jogando. Né? A gente tem que entender para ver, né, como a coisa funciona. Né? E aqui eles falam, né, que olha, o objetivo, né, de ter esse desenvolvimento de cidade avançada, aqui, claro que ele já coloca aqui restrições, ó, poderá ser parcialmente alcançado até 2049, quando a celebração dos 100 anos da implantação da República Popular da China. Então, por isso, a meta do 2049, tá? Que é o ano em que eles pretendem comemorar, né, essas conquistas que eles estão programando. E aqui fala de novo isso, né? Então, mas recentemente o partido passou a marcar uma nítida linha divisória entre os períodos, né, de consolidação. Então, eles pretendem, né, que até 2035, né, o Xi Jinping quer ver consolidadas as fundações de uma sociedade modernamente próspera. E na segunda etapa de 15 anos, até 2045, concretizada a modernização da sociedade socialista. Né? Aqui acho que ele errou a data, né? Até 2035 e depois até 2049, né? A modernização da sociedade socialista, tá, pessoal? Então vejo que isso aí já é uma programação que eles têm. E essa programação leva em consideração todos as, né, conexões que eles estão fazendo pelo mundo todo. Então isso tem que estar bem claro, né? Eles já têm uma base na Argentina, né? Dizem que é uma base de pesquisa, né? Mas uma base de pesquisa para se tornar uma base militar é uma coisa de, né, meses. Então essas coisas a gente tem que entender claramente e ver que a gente está lidando com um novo tipo, né, de líder, um novo tipo de interação que é muito diferente do cowboy que a gente está acostumado, né? É muito diferente. Então a forma como isso aqui vai acontecer é que é o que a gente tem que estudar a partir de agora. Aí nas conclusões aqui, tá, do artigo dele, depois leiam o artigo todo, ele traz toda a evolução do que aconteceu, do que está acontecendo, tá? Acho que recomendo a leitura. O PCC, né, Partido Comunista Chinês, não venceu a utopia, mas ultrapassou-a. Ao longo de sua história, a PCC aprendeu a sobreviver com inúmeros paradoxos e contradições. Transformou-se numa máquina centrifugadora híbrida capaz de absorver, regenerar e desenvolver as sociedades às diferentes abordagens políticas e econômicas. Combina o autoritarismo, e esse é o lado péssimo da coisa, né, com o pragmatismo. É uma organização resiliente, dirigida atualmente por um líder resiliente. A China não inventou o marxismo-leninismo, o nacionalismo ou o capitalismo. No entanto, o Partido Comunista Chinês tem vindo a revelar-se um exímio cultor dessas correntes aparentemente antagônicas. Mas é principalmente ao nacionalismo e à comunidade política imaginada que o PCC vai resgatar sua legitimidade. Então veja, pessoal, aqui ele deixa bem claras as coisas, né? Então eles conseguem pegar as ideias marxistas, eles conseguem trabalhar em cima da questão do nacionalismo, né? Para quem não assistiu aquele filme que ganhou o Oscar lá sobre, né, a indústria americana, que lá os chineses compram e as dificuldades, a forma como eles são diferentes, né? É bom assistir. E a questão do capitalismo, né? Que para eles passou a ser um instrumento de desenvolvimento, tá? Então vejam que é muito diferente lidar com o chinês, né? O que você tiver de bom, ele vai pegar, ele vai fazer igual ou melhor, né? E as tuas fraquezas ele vai explorar para superar você, né? Aí aqui no fechamento do artigo ele fala assim, né? Na realidade, o PCC conseguiu granjear um poder sem precedentes na história da China, mas, como alertou Kissinger, a questão é saber se é possível criar um sistema internacional tendo a China como participante, sem que ela domine o sistema, né? Que é isso que eles querem, né? Eles querem dominar o sistema internacional, eles querem ser aquilo que eles chamam de Tunguo. Tunguo é China em chinês. E a tradução é terra do meio. Então, quando você vê um símbolo que é um quadradinho com uma
uma linha cortando esse quadradinho, entendam que o símbolo significa China. E ele descreve exatamente, né, o nome da China, que é a terra do meio, ou seja, a terra que está no meio, a terra onde está a liderança do mundo. Entende a simbologia disso? Em suma, há mais de um século que o mundo vive dividido entre as visões de Lenin e Woodrow Wilson, numa clivagem ideológica perene. Será a qualidade da governação e a batalha pela liderança tecnológica a decidir se haverá vencedores ou apenas vencidos na titânica disputa entre as grandes potências? Dito de outro modo, se verá se a China ficará mais parecida com o mundo ou o mundo parecido com a China. Então vejam que o assunto é instigante, ele tem, né, o porquê de ser acompanhado, o porquê da gente entender, né, da gente observar e a gente seguir. Né? É algo de longo prazo, né? Claro que é um assunto de base, né, para ser acompanhado, mas é um assunto de interesse acadêmico muito importante, tá? E que eu vejo que as discussões são muito rasas, né? O entendimento está muito sofrível, né, sobre as coisas. E aí eu fecho aqui, né, essa apresentação do projeto 2049, tá? Com algumas perguntas que devem ser respondidas, né, nesse percurso. Qual o efeito mundial dessas mudanças que ainda ocorrerão na China até 2049? Né, pessoal? Então eles querem começar a acelerar, eles estão começando a acelerar a coisa. Né? Como é que vai ser isso? Qual o efeito sobre o Brasil dessas mudanças chinesas até 2049? Né? A partir de qual momento, né, como é que eles vão interagir, né, mais presentemente na América do Sul? Tá? Então isso é uma questão de tempo. Né? Já estão na Argentina, já tem alguma coisa no Brasil. Como é que vai ser isso? Como lidar sustentavelmente com essas transformações? Eu acho que esse é o desafio, né, da gente saber operacionalizar, né, a gente ter mindset de lidar com isso. Eu acho que é uma coisa interessante, né? E você saber que você está lidando com, né, com um povo, né, que tem uma missão estabelecida e que veste a camisa por essa missão e que doa a sua própria vida, né? A maneira como eles se submetem aos trabalhos, como eles se dedicam, né? Assistam lá o filme Justo Americano, vocês vão ver isso bem claramente. E dali a gente percebe, né? E quando eu estive na China, eu vi isso lá, né? As pessoas têm um amor à terra mesmo, né? Ali é a terra deles e ali é o centro do mundo. O mapa mundi na China tem a China no meio, né? Onde está o Brasil no nosso mapa mundi, né? No mapa mundi nosso, o Brasil está lá embaixo, né? Tá na pontinha lá de baixo, né? No mapa mundi deles, eles colocam a China no meio. Então isso já é uma perspectiva bem diferente, né, de como eles analisam as coisas. E aqui é meu chamado para você acompanhar, se você curte esse assunto, se você acha legal, né, se você acha que é importante, isso vai estar presente, né? Não vai ser só isso. Tem muita coisa que eu quero falar, tem muita coisa que eu quero, né, voltar a analisar aqui, tá? Eu acho que de cripto já falei bastante, já desmontei bastante coisa errada que tem lá. E agora é só esperar para ver se realmente o bear market vai chegar no seu, né, local esperado. Fora isso, né, vamos falar de outras coisas, vamos incluir nossos assuntos aqui. E você está aí convidado a participar, se você achar interessante, né? Porque eu acho que a gente precisa fazer leituras de aprofundamento das coisas, né? A gente precisa entender as coisas com maior profundidade, né? Tá tudo muito superficial, né? Tá tudo muito TikTok, tá tudo muito, né, meme, tá tudo muito superficial, tá muita fake news, muita coisa distorcida de realidade e muito, né, falta de aprofundamento intelectual mesmo, né? Isso não é bom, tá? Isso é uma coisa que a gente não pode seguir por esse caminho, né? Porque enquanto a gente está nisso, com certeza você tem uma elite
acadêmica chinesa estudando, né, entendendo o mundo profundamente, porque eles têm uma missão a cumprir. Não duvidem disso. Né? Não duvidem que isso está acontecendo nesse momento. E essa é uma resposta, né, que talvez a gente possa fazer para a gente tentar, pelo menos, saber lidar melhor, né, com essa nova potência mundial que está emergindo, né, e que pretende ser a líder planetária. Tá bom, pessoal? Então, sou o professor Martins e até nosso próximo vídeo.